sobre 2m, né? Então, aquilo ali, inocentemente, é um quadrado perfeito. Esse daí é um dos termos que vem de lá. Só que aqui, quando a gente fez aqui o procedimento, aqui aparecia um monte de computador da lei lacaniana. Ele tinha a forma disso daqui. F menina, né? É embaixo e em cima. W, Mi, né? Mi. Perfeito. Você e ele concentrado por exemplo. Daí, o que a gente tinha aqui? A gente tinha somando aquele cara ali. É um DMI. Tinha um DMI. Não, é DNI, DNI, WI. Como? É o DNI livre, DNI está livre e o DNI WI. Ah, o DNI está livre. É o DNI aqui em cima. E aí está DNI WI. Só que a gente fez bastante uma discussão para mostrar que esse cara é zero. Limite não relativo. Então essa contribuição aqui ela não vai satisfazer a gente no limite não relativo. E é importante enfatizar que a gente está Não, ligado. estou lembrando a vocês o seguinte, o Luiz, quando fez essa equação aqui, ó, fez essa equação aqui só para a parte, né? Tinha aqueles dois termos que estavam colocados aqui. Agora, essa equação é completada por aqueles dois termos que ele tinha apagado ali, só para fazer aquela primeira parte. Ele está retomando aqueles dois termos. Então, a gente mostra que esse cara aqui no limite não relativo é zero. Certo? Não relativo é zero. Então, a gente, em resumo, ele tem uma equação que vai envolver só esses termos aqui. Lá vocês veem o acoplamento mínimo, P mais EA ao quadrado, atuando no WL. Mais esse termo aqui. E ali tem um WJ, né? Tudo isso aí tem um WL, tudo WL. Isso. Daí o que acontece? A leitura do momento da razão geomagnética desse fator aqui, ela permite a gente concluir que é 1. Como que a gente vê isso? A gente pega esse F aqui, daquela forma que a gente tem ali, a gente vai ter um acoplamento entre campo vetorial massivo carregado com o campo magnético. O fator que acompanha esse acoplamento, em alguns lugares é chamado de fator geomagnético, fator de Landé, né? E ele é exatamente dessa forma aqui, G sobre 2M. Proporcional, né? Talvez, Luiz, fosse bom só para elucidar um pouquinho da essência, tá? Só para te esclarecer um pouquinho, deixa eu falar da essência que o Luiz escreveu, só para aproveitar esse espacinho. Então, o Luiz está dizendo assim, esse termo aqui, o que ele é? Esse termo aqui, olha, ele é I sobre 2M. Quem é esse FJ? É o epsilon, vou botar assim J, se quiser colocar assim K, BK. E aqui tem o WJ. Agora, nós sabemos que a matriz de spin no setor do espaço de spin 1, a gente sabe das matrizes de spin. Quando eu falo de um spin meio, a matriz de spin são as matrizes de Pauli sobre 2. Isso aqui são as matrizes de spin, no caso, da de spin meio. H cortado igual a. No caso de spin 1, as matrizes de spin, a matriz dessa de spin, tem essa forma. O elemento JK da matriz de spin é MC, epsilon e JK. Então, esse epsilon JLK que está aparecendo aqui é I vezes. Esse epsilon é I vezes a matriz de spin. Então, esse termo que está aparecendo aqui, ali, esse vai dar menos 1, vai aparecer com menos E sobre 2M. Isso aqui é a matriz SJ, elemento LK, BK. E aqui tem um dado.
Então, basicamente, o que nós temos aqui? Nós temos que isso aqui é menos F sobre 2M, W, ou S, ou W, né? Escalar S. Posso até colocar uma gravidade, colocando a ordem que está ficar B, escalar S, atuando no W. Então, eu tenho justamente o acoplamento do spin com o campo magnético. Então, isso aqui está me dando o momento magnético, porque esse epsilon é justamente a matriz de spin, do setor de spin. Então, isso que o Luiz está dizendo. Então, ele vai ler a razão do giro magnético. É só para você ficar mais claro. Correto? Então, a leitura desse fator geomagnético, que é permitido através do termo de controle, faz a gente concluir que o fator geomagnético ou o fator de Landeck é 1. Daí o que acontece, né? Acontece que eu tenho uma referência aqui que mostra, né, que o fator geomagnético para as partículas elementares faz pi maior que, se não me engano, maior que zero. Isso. O argumento de teoria de corda, que sinceramente eu não consigo reproduzir aquele artigo, mas de acordo com a aceitação desse artigo. A energia não relativística fica aquela normal, né? Um momento mais coisa, né? Só que acontece, o fator geomagnético é uma partícula, é uma propriedade intrínseca da partícula. Como? É uma propriedade intrínseca da partícula. Então, presumo que ele deva ser válido em qualquer limite de energia. Eu poderia escrever assim, ali, só para ficar claro para a gente, a energia não relativística é aquele primeiro termo ali, mais o termo que o José escreveu, só para a gente ficar bem. Quase, alguma coisa assim. Basicamente isso aí. Esse que você pediu ou eu estou errado? Não sei se é isso aí. Aquilo ali é a representação de Juncker da matriz de Pauli em três dimensões. Possível. Então, a gente pode chamar isso daqui, talvez. Esse é o spin, né? Dessa forma. Ou daquela forminha, né? Literalmente. Então, no fundo, a gente escreveu aquilo ali. E esse fator aqui, ele é lido como um fator geomagnético. E o fator que eu digo exatamente coeficiente. E esse coeficiente faz a leitura do fator geomagnético ser igual a 1. E como eu estava argumentando, provou-se que o fator geomagnético de partículas elementares. Eu poderia então agora escrever a fórmula da energia não relativística assim. Se calculou uma fórmula da energia não relativística.
aqui, significa G. O Luiz bota aí o E2P mais E ao quadrado, atuando em WL. Aí tem um WL. Você pode escrever em termos de espinha, né? A questão de gosto, né? Acho que pode ser escrito assim. É uma questão. Perfeito. Vamos sair aqui. Esse é o J, W está o WL, você está atuando no WL, certo? Ah, tá. Já escreveu ele já em termos de espinha, só para Eu escrevi tipo em termos de espinho, escreveu isso aqui, olha esse termo. Como está escrevendo, na verdade, é B, escala S, elemento L, J, atuando no W. É esse operador aqui, atuando no W. Esse operador aqui, atuando no WL. E o E tipo 2M tem um menuzinho, Ah, né? tem dois, aí aqui tem um S ou dois M. E ali fica menuzinho, né? Porque o espinho... Não, é o I contra o I contra o I. I Epsilon é o S. Ah, eu troquei a ordem aqui do troquei. Aqui em cima ele mexeu no sinal. O I está absorvido dentro do Epsilon para te dar o S. Tá, daí ele passar a referência. Você agora poderia fazer uma leitura dessa Esse forma? artigo ou Não, então dessa equação. Ah, sim. Posso dizer alguma coisa. Isso aqui foi que escreveu? Oi? É. Esse artigo aqui? Ferrari e Borratti. Então, eles obtiveram essa equação? Não, eles não trabalharam isso não. Ah, sim. Ah, não, dá para entender legal isso. É o seguinte, isso daqui é o original. Então, aqui a gente está separando de uma forma assim. Isso daqui é um termo que vai dar como fala? Vai influenciar a energia, vamos dizer, a separação da energia na parte longitudinal e a separação da energia na parte transversal e na parte longitudinal. E isso daqui está mostrando um acoplamento entre o campo magnético e o campo vetorial de espinho. Isso daqui é uma relação de energia, como se fosse energia cinética. Um acoplamento mínimo. Eu vou dizer, eu pergunto o seguinte, se a gente só tivesse o NR e não tivesse o ômega L, a leitura era mais fácil. NR, a energia é tanto. Mas como tem esse NR vezes o ômega L, e depois, digamos, o ômega, ele fica, é como se fosse uma operação, né? É o W, desculpa, gente. É uma operadora. Então você estaria com essa energia agindo sobre o operador e você descobre que teria um outro termo que seria o spin. Tem uma configuração ali na... Então o que eu me mostrou é que essa que seria a equação de Schrödinger para uma partícula de spin 1 carregada com momento magnético. Ele está dizendo o seguinte, a equação de Schrödinger, que a gente geralmente é P2 sobre 2M mais potencial. Então isso aqui é a equação de Schrödinger, porque ela é não relativística, né? Então é uma equação, uma função de onda, é uma equação de Schrödinger, né? Para uma partícula de massa M. Isso seria o hamiltoniano. Isso, seria o hamiltoniano, com spin 1 e com carga E. É uma partícula com essas características. É uma equação de Schrödinger. Só que a função de onda não é um psi de uma componente, como é o caso escalar, ou não é um psi espinorial, no caso do spin meio. A função de onda, no caso do spin 1, tem que ser um objeto com 3 componentes. Então a função de onda ela é de natureza vetorial. Então se você escrever uma equação de onda, né, uma equação de Schrödinger para o spin 1, você tem que escrever uma equação de onda
que seja uma matriz 3x3, um operador 3x3 atuando no vetor, que é o que está aqui. Ó. Essa parte aqui é o delta, isso aqui é a parte que é proporcional à identidade 3x3. Mas essa parte aqui, ó, é uma matriz, são 3 matrizes 3x3 que estão aqui, ó, fazendo esse aqui é o campo magnético. Cada componente do campo magnético contrai com uma matriz 3x3. Então, isso aqui é como se fosse, ó, Fψ, é isso que a gente tem, igual a Hψ. Só que nesse caso, o nosso Ψ é vetorial, é um objeto com 3 índices. O nosso newtoniano é uma matriz 3x3 atuando nesse objeto com 3 índices. Então, isso aqui é o hamiltoniano 3x3, 3x3 com isso aqui é P2 mais E, P mais E ao quadrado, vezes a matriz de identidade 3x3, mais a parte de spin, que é essa parte 3x3. Então, na verdade, a gente está escrevendo isso, uma equação de Schrödinger de um spin em presença de um campo magnético. Então, aqui a interação entre a interação do spin com o campo magnético, certo? Ok. Então você obteve essa equação. Isso. Daí, a partir da leitura do fator magnético, então, voltando para as pessoas aqui, você pegou aquela equação lá em cima, de mi ômega mi, tirou essa movimento. Daí fez as suas considerações. Eu abri dentro das componentes, daí eu abri o operador ali de Klein-Gordon na forma covariante, encontrei algumas estruturas, daí a gente mostrou que a componente temporal do vetor de spin massivo, carregado, ele não se propaga porque ele é prolixo, ou seja, está inscrito em termos das suas componentes espaciais. Daí a gente justifica que a equação pode tirar, o vínculo que a gente pode tirar dessa equação de movimento, ela também é nula nesse limite não relativístico. E isso mostra que, diante dessas manipulações que a gente fez, a gente consegue extrair uma estrutura de acoplamento de um campo, de um tensor de Maxwell, de F-mini, com um W, um campo vetorial massivo. E termos de segunda ordem, assim, que pode dizer. Ou seja, o nosso resultado ele é menor de segunda ordem. Maior que segunda ordem, a gente deveria levar em consideração esses termos que a gente omitiu. Mas, nesse sentido, esse procedimento de calcular o limite não relativístico dessa equação de movimento, ela permite a gente fazer uma leitura do fator magnético. A vantagem dela. Você, como falou, sobre aquela equação relativística, você obtém uma equação diferente não relativística, e agora você vai... Até esse momento eu não tinha feito essa leitura dessa forma, mas ela é interessante. Porque ali você tem um operador e aí você poderia associar um outro valor. Então, e essa equação de Schrödinger, ela te deu, quer dizer, o termo cinético, que é o P menos EA, né? Sim, que é a equação de Schrödinger normal, e mais esse outro termo ali de spin, que você quer fazer uma leitura agora, né? Sim, daí eu, de acordo com a base, né, do cálculo dos fatores magnéticos do eletromagnetismo, a gente consegue concluir que os fatores magnéticos daquela expressão ali é único. Mas o que acontece? De acordo com aquele artigo que eu acabei de escrever ali, o fator giromagnético deveria ser 2. Só que essa questão aparentemente fica artificial, né? Tipo assim, o que a gente tem que fazer então para recuperar o fator giromagnético 2? Dá para se mostrar que se a gente adicionar um termo de dipolo, a gente recupera o fator giromagnético 2. Só que essa questão ela não tange apenas o fator giromagnético. Porque, assim como o professor ontem citou, eu também trouxe aqui referência novamente, em 62, o Yang e o Li, né, eles mostraram que uma discussão a respeito daquela... Desculpa, mas só porque fica assim um pouco... Quer dizer, você está com um problema, é isso que você está dizendo. Sim. E você está querendo resolver esse problema. Sim, dá para resolver. E esse problema, por que é problema? Você pode dizer por que é problema? Porque é uma coisa experimental? Qual o motivo de você estar com esse problema? Chamado a atenção a esse problema. A gente pode usar o elétron ali como um parâmetro, né? O fator giromagnético do elétron experimental, a gente sabe que ele não é exatamente 2, né? O elétron é mais recente. E o fator giromagnético de outras partículas também elementares, elas, de acordo com o modelo que eles entregavam para calcular esse fator giromagnético, não dá certo.
se eu não me engano, acho que foi o Belifante, né, em 60, que propôs que o fator geomagnético era o inverso do spin. Ou seja, o modelo que eles empregavam para predizer o fator geomagnético não era o mais satisfatório. Todavia, argumentos de acordo com esse artigo mostram que o fator geomagnético tem que ser 2. Se eu não me engano, tem um teorema no-go lá do Weinberg também mostra que o fator geomagnético das partículas tem que ser 2. Né? Mas eu estou numa época que o José falou que o fator geomagnético era 1 sobre S. Era 1 sobre S. Certo? Essa época é 1960, né? No início da década de 60. Mas, por exemplo, o fator geomagnético do fóton... eu não estou mal com essa época. Eu não estou mal com essa época. Em relação àquela época, estava ok. Eu não sei se eles têm medida do fator geomagnético do fóton. Do fóton? Tem proposta, né? Não tem medida, não. Tem só limites. Só limites. Mas, digamos, naquela época seria 1 sobre S da 1. Tá bom. Oi? Se eu estou naquela época com essa equação, tá bom. Então, a minha pergunta é o seguinte, por que está ruim? Tá. Você não está com elétron, você está com... Tô com S. Uma partícula carregada com 1. A gente pode usar um outro argumento, então, dizer que... O elétron, eu acho que foi o Schwinger, né, que deu chegou a 2, 53 já, né? 48. Então, a gente pode tanger em outro sentido. A gente pode olhar para as questões de renormalizabilidade, que é exatamente o que eu ia propor. Porque o Li e Yang, eles viram que até 62 eles haviam propostos a existência ou não desses mesmos vetoriais carregados, mas ninguém tinha feito um estudo sistemático em relação à renormalizabilidade. Daí eles concluem que, naquele artigo, que para recuperar essa renormalizabilidade, um fator exatamente igual ao que é necessário para recompor o fator geomagnético 2, ele é um fator que também faz essa limpeza, aí, vamos dizer, no sentido de tornar a teoria um pouco mais renormalizável. Só que ainda assim tem um artigo aqui, que é de 69, que é do Elo Wenzinger, que fala... Eu posso escrever aqui. Belo Distância. Pode escrever, por favor, eu coloquei no computador lá no Google para eles pronunciar para mim. Por isso que eu falei tão assim. Não é Sivança. Rebuscado, né? Não, tá certo. Com sotaque do interior de São Paulo. Como é que é a tua cidade mesmo? Paraibuna. Paraibuna. Sotaque de Paraibuna. Então, aqui de 69. É o Velo Distância, né? É um artigo. Primeiro, eu não virei o segundo dele, mas esse daqui tange os aspectos de não causalidade que pode ter até mesmo nesse modelo aqui, quando a gente introduz WI e WI. Que eles mostram lá que tem uma frente de onda que está se propagando não causalmente. Ou seja, não é simples assim a gente fazer interação eletromagnética, trocar a derivada ordinária da derivada covariante, porque pode ter esses efeitos aqui que esses caras estudam. Ou seja, para a teoria de spins elevados ainda não se sabe, né, para um spin arbitrário, qual é a lagrangiana exata livre de Gauss e tudo mais. Se eu não me engano, o Dirac em 36 encontrou esse problema quando ele estudou as partículas de spin 3 meios. Né? Daí o Fritz Paul em 39 fez um artigo lá tentando montar uma lagrangiana de spin arbitrário e aponta a não causalidade que havia encontrado no problema do Dirac. Só deixa eu colocar esse artigo para não ficar só falando. Esse é um artigo, Pedro, você que está assim, entrando na área, é um artigo interessante de você ler, porque é um artigo bem físico. Esse aí do Velo Distância, esse aí, que ele mostra que você, quando faz uma eletrodinâmica, né, com partícula de spin 1, né, carregada, você pode ter problemas de causalidade. Quer dizer, o acoplamento mínimo ele talvez não seja suficiente para descrever a interação eletromagnética correta de um spin, sabe? Carregado. É o Velo Distância, né? Até, Luiz, você tem um PDF desse artigo? Na verdade eu tenho. Tem? Então você pode mandar para mim? Posso. Que eu até distribuo para o pessoal. Aí eu passo para todo mundo do curso aí. Tem sim. Ontem eu chequei essas páginas. Não, eu te agradeço. Se você pegar o PDF, aí eu distribuo para a galera. Não, legal. Obrigado.
Então, isso daqui é mais um problema que existe naquele modelo que a gente está trabalhando, que a gente nem tocou nesses aspectos. Exatamente. Mas as nossas discussões se fazem em forma dessas possibilidades. Que non-causality and the other defects. O Zwanziger é um conhecido, né? É o nosso famoso Zwanziger dos monopólios magnéticos, né? E se aposentou há pouco tempo, é Daniel Zwanziger. E o Velo é, acho que, da Universidade de Bolonha. É Velo e Zwanziger. É, Velo e Zwanziger. São os dois autores. O Zwanziger é suíço, né? Zwanziger, ele é americano, mas eu acho que de origem alemã, mas ele é americano. O nome é bem sugestivo. Ele trabalha ainda, ele se aposentou, mas trabalha na New York University. Então, esse foi um trabalho antes do Li Yang. Não, foi do Yang em 62. Foi do Yang em 62, exatamente. O Yang é esse daqui, ó. Bota aí, por favor, Luiz. Luiz, heróico, hein? Resistiu quase a 2 horas e meia. Não, mas tem sido hoje. Hoje o bom é essa conversa. Não, pois é, exatamente. Não, um clima bem assim, tem que mostrar tudo, isso é importante. Aí conversar, ninguém entende. É isso aí, ó. Lilian, né? Você tem a referência do Salan também de 63? Não, né? Não, isso daí eu não peguei. Depois de novo. Ele trabalhou também esse mesmo Ele trabalhou exatamente esse problema. Você não é tangendo já os assuntos da eletrofraca? Não, foi antes. Esse do Salan foi em cima do Li Yang, mesmo, do spin 1 carregado. Legal. Olha, aqui está o Tribunal dos Burros de novo. Para nós, a gente estaria. E você teve um G igual a 1. O burro ele se concentra só numa coisa, só assim. G igual a 1. E não sei por que você quer G igual a 2. Você até agora não explicou para mim. Entendeu? Então, e daí está buscando esses trabalhos. Será que você podia dar uma ordem? Isso aqui podia ser antes de qualquer um desses trabalhos aí, certo? Talvez não, porque aquilo ali já usa a teoria de cordas, né? A teoria de cordas ela tem uma certa. Não sei quando surgiu, mas na década de 70. Não, mas aquela relação ali, você teve. Não, o que ele está querendo dizer é o argumento do G igual a 2. Não, tudo bem. Eu estou pegando aquela relação, aquela expressão. A equação que eu certo, a equação para o homem, para W, você poderia ter obtido antes do Li Yang de qualquer um deles, antes desses trabalhos. Então nós estamos ali. Daí você volta com G igual a 1. Daí no limite extremo está com corda, vamos chamar assim. G igual a 2. Mas agora esses caras aqui, por que eles fizeram esse trabalho? Então, esses aqui eu já comentei, mas eu posso falar novamente. Esse cara aqui, ele viu que esse modelo que a gente está trabalhando, além de outras coisas... Um G igual a 1. Além de ele discutir outras equações de movimento, tem lá, em 3 meses, acho que ele dá uma analisada também, ele observa que a Lagrangiana de Broca, com o termo WI ao quadrado, né, ela apresenta termos de não causalidade. Não causalidade. WI ao quadrado. WI ao quadrado. O que ele está mostrando é o seguinte, esse modelo que ele usou, que conduziu a G igual a 1, você fala, por que G igual a 1 se todo mundo estava contente com G igual a 1? Aí o que ele fala, aquele modelo que é estudado, que o Luiz estudou aqui, que no final do dia leva para a gente G igual a 1, ele tem problema de causalidade. Então, esse problema, essa proposta, ela tem algum aspecto insano. Porque ela está dando o quê? Ela dá G igual a 1, mas ela tem problema de não causalidade. Então, o problema de causalidade o que é? Definido como o quê? Por exemplo, Ghost. Ghost, Ali no caso pelo Dori, ele mostra que tem uma frente de onda que se propaga com uma velocidade além da luz. Tem táquios, tem moto taquiônica. Esse modelo ali, quer dizer, a tua Lagrangiana inicial... A minha não, porque eu não coloquei esse termo. Hein? Eu não coloquei esse termo explícito. Mas tem uma que está propondo nosso curso que tira a equação do movimento. Na verdade tem uma Lagrangiana, não? Só que está conjugado. Não, tem uma Lagrangiana assim. Primeiro momento, eu tenho escreveu. Eu me enganei. Esse termo aí dá problema, né? Tem problema de causalidade. De acordo com esse trabalho. Você teve que introduzir esse termo daí. Esse termo eu acompanho. Não. Hein? Deixa eu ver.
Não, esse termo aqui eu introduzi isso daqui, ó. Normalizabilidade. Ó, WMI Star. Introduziu esse. WMI. Isso daqui não tem na minha Lagrangiana. Na minha não, na Lagrangiana eu apresentei para você. Não, então a Lagrangiana inicial aqui que está escrita, não tem esse termo. Não tem esse termo. Tá. Daí com essa Lagrangiana você tirou a equação do movimento, sim, com a massa e tirou ali. Está com G igual a 1. Sim. Daí você agora está dizendo que essa Lagrangiana aqui, sem isso aí, tem problema de causalidade. Na verdade, com aquilo ali que tem problema de causalidade. Com aquele termo, que a princípio poderia existir na Lagrangiana. Esse termo aqui que deu problema de causalidade? É esse problema. É o quadrado aqui, ó. É um quadrado. Mas esse termo aqui não influenciou aquela equação? Não tem naquela equação. Foi um comentário que a gente... Tá, okay. Eu trouxe aqui para discutir a derivada do variante, que acabou entrando agora. O Zwein, ele colocou esse termo ali e botou... Ele analisou aquela Lagrangiana com a existência desse termo e observou que... Por que esse termo agora? Tá? Vamos já que a discussão pegou, desculpa. Não, obrigado. Ontem eu tinha falado, quando a gente estuda a eletrodinâmica escalar, né, trabalho lá do salão, você para renormalizar a eletrodinâmica escalar, além, né, a eletrodinâmica escalar, ela te dá os vértices de gauge lá, o escalar, né, o campo, né, escalar com a derivada, a mi, e te dá o outro acoplamento, mais o E2, né, φ star e a mi é mi. Então, isso aqui é a Lagrangiana da eletrodinâmica, as interações da eletrodinâmica escalar. O que o salão mostra? Essa teoria, para ser renormalizável, eu preciso introduzir um acoplamento extra, que é um acoplamento não de gauge, que está φ ao quadrado. Então, esse trabalho que o Luiz apresentou, ele só tem WMI estar, WMI, que é uma derivada covariante, por argumentação de contagem de potência, argumentação de renormalizabilidade por power count, você pode introduzir também esse acoplamento. Até ontem eu coloquei esse termo. Isso no final do ano. Isso. Aí a gente introduz esse termo aqui. Esse termo aqui, tudo bem, ele é bom para renormalizabilidade, mas aí tem problema com a causalidade. Isso que está. Agora, o que o Luiz apresentou não tem esse termo, mas o problema que ele tem é o G ser igual a 1. E aí você se pergunta, é um problema G ser igual a 1? Será que eu precisei esperar a teoria de Cortas para descobrir que o G é igual a 1, ou a gente já poderia ter descoberto que o G, além da medida, teoricamente, será que eu já poderia ter um indício de que G deveria ser 2 e não 1? Vocês podiam guardar as mãos e dizer, vamos fazer G igual a 2. Vamos mostrar então para o 2, vamos lá. Então, está claro o problema? Você que está assistindo e que você que é, vamos dizer assim, você que é o alter ego aqui do grupo, o que você acha? Está ficando claro essa condição? Porque para não ficar jogando a equação, a gente tem que saber. Eu sou o Tribunal dos Burros. O Tribunal dos Burros... Tribunal dos Burros? Burros, diz assim, você, legal, me apresentou uma equação de Schrödinger com os Ws. Isso. Legal. W. Com os Ws. Entendeu? Legal. Daí você diz, bom, tem problema de G igual a 1. Eu não sei porquê, mas o cara é o bom, né? Então tem que seguir. Tá certo. Mas daí, na aula de ontem, ele disse, pô, por que não bota esse termo aqui? Isso. Da aula de ontem. Da aula de ontem. Os dois dias já botou. Já botamos. E daí deu não causal. Então você está com dois problemas agora. Agora dois problemas. E G igual a 1. Mas o intuito, pelo que eu tinha entendido, era apontar problemas que tinha aparentemente nessa inocente equação. E não sei se responde esse fato de não estar legal fazer geromagnético, talvez não responda. Mas aquele trabalho ali de 62, ele mostra que tem que introduzir aquele termo ali para você tornar a teoria renormalizável. O trabalho do Liang. Do Liang, concordo. E exatamente é esse termo que restaura o fator geromagnético 2. Então vamos lá, então o Luiz respondeu a questão, só juntar as peças que o Luiz trouxe, perfeito. Então, o trabalho, né? Se você considera a eletrodinâmica, vamos colocar assim, ó, eletrodinâmica vetorial, né? Para os dados, né? Uma eletrodinâmica vetorial, apenas com acoplamento mínimo. Fazer um resumo disso seria bom, bem forte essa quadra. Oi? Se pudesse surfar em qual quadra, vamos limpar por exemplo, para manter essas referências. Então isso aqui ficou claro que o Luiz obteve uma equação de Schrödinger para espinho. Então, uma tarefa que eu posso manda tira quando não estiver entendendo. Fala quando você não estiver entendendo.
Ah, você ainda bem que você já fala antes, né? O Dória fala antes, né? Que bom. A gente tem que... Não, mas o Pedro já levantou a questão, tá? O Pedro tem uma tarefa para você. Aproveitando esse exercício do Luiz aqui, né? Ele obteve uma equação de Schrödinger por spin 1. Por exemplo, um exercício que pode ficar interessante seria, imagina que você quer escrever uma equação tipo Schrödinger, uma equação de onda. Se a gente quiser estudar uma equação de onda, na verdade, uma mecânica quântica. Uma equação de onda, uma mecânica quântica para o fóton. Claro, vai ter que ser uma mecânica quântica relativista, porque o fóton é uma partícula relativista. Então, se a gente tiver uma equação de onda do fóton, o fóton tem massa de repouso zero, tem spin 1 e tem carga zero. Se eu fizer a mesma coisa, se eu quiser escrever para uma mecânica quântica relativista do elétron, foi o que o Dirac fez, né? O Dirac fez isso aqui. Ele tinha uma partícula massiva, com spin meio e carga no núcleo. Aí ele foi lá e escreveu I, gama mi, equação livre, gama mi dI menos M, π igual a zero. Se a gente quiser escrever uma equação de onda tipo de Dirac, o elétron, o fóton tem 4 componentes, né? Se a matriz é 4x4, a função de onda é 4x4. A pergunta é, quem seria uma equação de onda para o fóton? Quem seria a função de onda e quem seria a equação de onda? Deixa isso aí como uma tarefa para quem quiser pensar. Luiz escreveu, por exemplo, a equação de Schrödinger, não de Dirac. Ele escreveu uma equação de Schrödinger, o spin 1 massivo. No limite não relativista ficou a equação de Schrödinger. Mas se a gente quisesse, por exemplo, escrever uma equação de onda para o fóton, que é sempre relativístico, né? Qual seria a equação? Essa é uma pergunta. E agora vamos voltar ao que o Luiz colocou. Então vamos voltar ao seguinte. Então o que o Luiz deu para a gente hoje, né? Mostrou para a gente foi uma eletrodinâmica vetorial, uma eletrodinâmica para spin 1 carregado, uma eletrodinâmica vetorial com acoplamento mínimo. Então, acoplamento mínimo. O que o Luiz colocou para a gente foi uma eletrodinâmica vetorial baseada nesse termo aqui. WMI está, WMI, quer dizer, os acoplamentos mínimos estão todos aqui dentro desse field strength, e aqui menos entre 2, WMI está, WMI. O Luiz trabalhou o tempo todo hoje com isso aqui e mostrou para a gente que na versão não relativística, essa proposta aqui implica que a partícula de spin 1 tem razão geomagnética igual ao que ele mostrou. Quando o Liang pegaram esse trabalho por estudar a eletrodinâmica quântica dessa teoria, eles viram o seguinte: argumentos de renormalizabilidade. Isso aí já existia. Ele citou um trabalho do Scientific American. Não, do Físico Físico. Isso aqui é o Liang. Só que o Liang não fizeram só isso, eles perceberam o seguinte: a eletrodinâmica de uma partícula carregada com spin 1, ela precisa de um termo que não vem do acoplamento mínimo, que é aquele termo que nós falamos ontem, ele é um acoplamento mínimo. Então, além do acoplamento mínimo, eu posso acrescentar a esse lagrangiano aqui, acrescento a esse lagrangiano esse termo que o Luiz colocou ali, que é FI, WI está, WI. Esse termo aqui, ele é introduzido por argumentos de renormalizabilidade. A renormalização me diz que, além dos acoplamentos mínimos, esse termo aqui é permitido e deve ser introduzido. Então, foi isso que o Liang fizeram, introduziram esse termo. E aí, o Luiz está dizendo, quando a gente pega a eletrodinâmica com acoplamento mínimo. O WMI também não botou? Esse outro ali, o Liang? Oi? O Liang não botou aquele WMI ao quadrado? Não, aquele é o... Esse trabalho aqui, não, isso aí eu vou usando aqui colocou. No livro, no Liang eles comentam a introdução daquele termo, mas eles sabem que aquele termo dá problema. Eles não identificam o problema como quebra de causalidade, não. Eles identificam aquele problema como quebra de unitariedade. No trabalho do Liang eles cogitam aquele termo lá já. Mas o que eles introduziram
É esse termo aqui, que é o acoplamento não mínimo, né? Que é o chamado acoplamento. Não, porque eu digo extremo, você estava falando que o Salam em 52 já botou o lambda. Φ4. Φ4. Isso. Foi por isso que eles cogitaram o W à parte. Mas eles não botaram. Não, eles botaram, quer dizer, eles botaram, mas viram que dava problema. Então falaram, não vamos colocar esse termo porque ele tem problema com a unitariedade. Eles sabiam que eles estavam fazendo uma teoria incompleta. Eles sabiam que aquele termo era importante, mas ele dava problema. Quer dizer, essa questão só foi resolvida quando você fez a formulação não abeliana do spin. Tá? Então, aí o que o Luiz está dizendo, vamos parar a aula daqui a pouco, e continua na próxima aula, a gente retoma nessa discussão, mas o que o Luiz está dizendo é que, ok, o Liang introduziu claramente esse termo, por argumentação, que esse termo aqui é power counting renormalizável, ele pode ser introduzido, eles introduzem. Aí quando eles introduzem esse termo, o G passa a ser 2. Quer dizer, a renormalizabilidade indica esse termo. E automaticamente esse termo, junto com o que o Luiz fez, quando a gente coloca esse termo extra naquela equação que o Luiz considerou, a gente vai para o limite não relativístico desse termo e joga na equação de Schrödinger que ele tinha derivado. Esse termo aqui, ele passa para o limite não relativístico, altera aquela equação de Schrödinger que o Luiz escreveu e passa a dizer que o G do spin 1 é igual a 2. Então, você começa a ver que o G é igual a 2, ele acaba sendo resultado de... Ele acaba sendo uma consequência da própria renormalizabilidade. Se você impõe o vínculo de renormalizabilidade, você precisa colocar aquele termo. E aí aquele termo, se você pega o limite não relativístico dele, ele entra como um termo a mais na equação de Schrödinger que o Luiz escreveu, o spin 1, e acaba dando G igual a 2. Ele se soma com um termo que está lá exatamente, aí fica G igual a 2. Um termo mais o outro idêntico, dá G igual a 2. Então a renormalizabilidade parece já indicar o G igual a 2. Então ele resolveu um problema. Resolveu um problema. Agora falta um pouquinho. Pode falar melhor também. Daí o Zwand, quando introduziu esse termo aqui, esse termo modifica o G igual a 2? Não, não modifica o G igual a 2. Esse termo não modifica, sabe porque esse termo aí ele é invariante de gauge. Ele é completamente invariante de gauge, ele não vê o campo eletromagnético. Ele é um acoplamento não de gauge, ele está fora do campo magnético. Ele não vê nada, ele não vê o fóton. Eu acho que assim, para modificar o fator magnético, ele tem que ter um termo de spin. E aqui não vai ser um termo de spin. Exatamente. Então, o problema ainda não começou, na verdade. Mas está terminando também. Não começou, mas já está terminando. Então, deixa aqui. Pode pagar aqui? Pode pagar. Então, o Zwand é G igual a 2, renormalizável e não unitário. Renormalizável, mas não unitário. E ali não causal, né? E não causal. Qual é a diferença? Você está falando não causal? Não causal é você está violando a invariância da luz. Tá. E na unitário não tem aquele quadrado integrado, né? Tem Gauss, né? Então, daí, o que acontece? De acordo com esse argumento, a gente compra isso daqui. Na próxima aula você vai mostrar... Não, eu estou terminando já. Mas você não vai mostrar do feminino da feminina? Não, esse aqui, ó. Vamos ver. Mas falta pouco. Então a gente justificou a necessidade da introdução desse tema. Então o nosso Lagrangiano, na verdade, em resumo, deveria ser daquela forma. Daí se você fizer todo esse cálculo que a gente realizou, e todos os argumentos que a gente também fez uso, a gente vai concluir que o fator magnético vai dar 2 e está de acordo com essas questões de renormalizabilidade. Só que tem um aspecto que basicamente era o que eu acho que talvez seria mais interessante, era analisar a transformação de simetria que tem nessa Lagrangiana. Para ser sincero, eu não sei o artigo original, da onde eles propõem esse tipo de transformação, mas dá para explicar razoavelmente. É explicitar, né, o conteúdo físico de um campo de spin 1
massivo, se ele é massivo, então ele tem uma parte longitudinal. E então a gente escreveu, a gente sabe, né, que todo spin-1 tem aquele teorema de Helmholtz, que mostra que se existe um rotacional e existe um divergente em todos os espaços, então é permitido que você escreva uma parte de rotacional mais uma parte divergente. Aqui basicamente o que a gente está tentando expressar é algo desse tipo. A gente está decompondo uma parte que tem a direção do movimento, né, nesse sentido, e aqui como se fosse um setor transversal. Assim. Esse é o longitudinal? Esse aqui é o longitudinal. É que eu sempre troco essas duas. Certo, é o longitudinal. Longitudinal e transverso. Então, de acordo com essa simetria aqui, se a gente reconstruir cada um desses termos aqui, que fazendo uso, né, ao invés de uma derivada ordinária, derivada covariante. Antes disso, talvez fosse bom esclarecer, porque só a seguinte coisa. Vamos lá. Quando você introduz essa parametrização, quando você diz meu WI é um VMI, o espectro é 1 sobre M lineal, seria bom que você dá invariância sobre que transformações? V' é igual a V mais blá 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 e φ é igual a φ mais o quê? Explicita qual é a transformação de Gauge, que é a famosa transformação de Stuckelberg, né? Você fala a transformação que deixa isso aí invariante. Qual é o divergente aqui? Não, qual é a transformação de Gauge disso? Do campo de segundo? Dos campos, né? Do VMI, do WI, do φ, né? V'I, Mi, quer dizer, WI igual a V. É igual a WI, mas você está falando? Não, deixa eu botar na distinção. Não, dela? Não, tá errado isso aqui. Não, isso não. Pessoal, pelo menos eu sou desculpa. Deixa eu pagar minha parte aqui para ele salvar, só para a gente colocar o seguinte. O que o Luiz está fazendo agora é crucial. Ele vai usar o seguinte, vou dizer que meu campo é dado dessa forma. Ele está dizendo isso, desculpa, tá? WI, ele vai propor que seja isso aqui. Se eu fizer a seguinte transformação, V'I igual a VI mais um VI de um Q. E φ' igual a φ menos MQ. Se eu fizer essa transformação, então eu vou ter um dado linha, vai ser V'I mais 1 sobre N dmi do φ'. Então, se eu fiz isso aqui, se eu fizer essas transformações, V'I é isso aqui, e φ' é isso aqui, quando eu substituo aqui eu vou produzir um dmi-Q. E aqui eu vou produzir menos um dmi-Q. O φ' vai ser φ, então eu vou ter que W' é igual a W. Então, quando você escreve o teu campo vetorial decomposto dessa forma, essa decomposição implicitamente te dá uma simetria de Gauge. Que essa decomposição é invariante sobre essas transformações. Então, se eu digo que eu vou escrever o WI dessa forma, eu estou embutindo automaticamente essa simetria na formulação. E aí, essa simetria aqui, esse campo é um campo, quer dizer, se eu escolher o parâmetro Q igual a 1 sobre M φ, o φ' é zero. Se o φ' é zero, o WI acaba sendo V'I. Então, essa decomposição aqui, eu introduzo uma simetria de Gauge, mas ao mesmo tempo eu não mudo o problema. Por quê? Porque eu posso, essa função é completamente arbitrária, é uma simetria, uma função completa, é a transformação de simetria. Se eu escolher o Q igual a 1 sobre M φ, eu vou sempre passar por uma configuração em que φ' é zero e o V'I é 1 sobre M, o V'I é 1 sobre M, isso aqui. Então, essa transformação aqui, ela é invariante de Gauge. Ela é uma invariância que naturalmente surge com essa decomposição. É isso que são as chamadas, é a transformação de Stuckelberg. Você explicita, né, eu vou apagar aqui, você escreve, decompõe o teu campo desse modo e automaticamente essa simetria, ela acompanha essa decomposição. Agora, essa simetria, ela é importante. E essa decomposição é interessante pelo seguinte: se você, vamos esquecer o termo de acoplamento, suponha que a teoria seja livre, né? Não tenho acoplamento, estou falando pegar a teoria livre para ver o espectro. Vamos esquecer o acoplamento eletromagnético. A equação de campo nessa teoria é sem acoplamento eletromagnético, dmi, dado mini,
mais N2 WI igual a zero. Essa é a equação de campo. Então, eu não preciso fazer nada disso, estou esquecendo disso tudo. Estou tendo um problema que é um problema de proca, na verdade. É isso aqui. Só que é um proca complexo. Tá lá. Se eu agora aplico essa decomposição aqui, isso aqui vai me dar? Isso aqui vai me dar WI, quando eu faço a decomposição. WI, né, é isso aqui, é dmi, como o Luiz colocou, mais 1 sobre n, dmi alfa. Se eu pegar o WI, que é dmi WI menos dmi WI, esse termo desaparece. Então, o WI é o VMI. Então, a parte transversa, claro, não está mudando, porque essa parte aqui, esse campo aqui é puramente longitudinal. Então, como o WI é uma coisa transversa, então o WI fica igual ao VMI. Aí, se eu colocar essa decomposição aqui, então essa equação vai ficar assim. Eu usar isso aqui dentro, vai ficar dmi, dmi, mais N2. Mas agora eu tenho. Quem é o WI? Quem é o WI? É VI mais 1 sobre N, então vai ficar mais N, dmi, aqui é φ, deixa eu colocar, mais dmi φ, igual a zero. Então a equação fica desse modo aqui. Se nós tirarmos, então tá, a equação de campo agora, se o Luiz faz essa decomposição, vocês podem falar, pô, mas está trazendo um campo novo. O WMI agora é igual ao WMI, né? Então, essa decomposição, ela tem essa simetria de gates. Eu não posso esquecer isso aqui, eu estou só fazendo isso. Por enquanto, eu estou só dizendo isso, eu vou decompor o meu campo, vou explicitar aqui uma parte longitudinal. Se eu fizer só isso, eu venho para cá, estou vindo para cá. Vamos lá depois da simetria de gate. Então, só aquilo aqui, eu usei isso aqui para dizer que, ao fazer essa decomposição, ao decompor esse campo num V e num φ, você automaticamente traz uma simetria de gate para o problema que aparentemente não tinha. Mas essa simetria de gate é inerente a tua decomposição. Mas, digamos, essa simetria de gauge é a que dá carga para o campo? Não. A simetria de gauge que dá carga para o campo é de fácil. Você tem duas simetrias justas. Essa simetria aqui é a simetria de gauge. É elevado a I, Q, a inicial. A transformação de gauge local. Essa transformação, parâmetro de gauge, né? Então, essa transformação de gauge é a transformação de carga, é a transformação de carga eletromagnética. Aquela transformação é uma outra coisa. Vem dessa decomposição. Isso aqui é independente dessa decomposição. Isso aqui é a transformação inerente ao campo complexo. Essa ação invariante global e depois fica invariante local. E quando você faz essa decomposição, você está querendo botar uma parte transversal no final? É isso que eu quero mostrar aqui. Então a gente está fazendo isso agora. Olha só. Quando a gente faz essa decomposição, a gente vai saber se eu estou trabalhando. Aí, pela fórmula, você ainda não sabe. Não. Tá bom. Eu só sei que eu tenho um vetor massivo. Né? Eu tenho um vetor massivo e eu quero saber qual é o papel que isso aqui pode desempenhar. Então, o que eu poderia dizer? Esse vetor aqui não necessariamente é transverso. Eu estou simplesmente explicitando esse gradiente. Mas em nenhum momento eu estou dizendo que o dmi VMI é zero. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu tenho essa decomposição, estou colocando aqui esse gradiente. Então, vamos olhar essa equação, vamos ver essa decomposição, um shell. Vamos olhar essa decomposição da equação de movimento. Por isso que eu escrevi a equação de movimento do W. Está aqui, a equação de movimento do W está aqui. Aí a gente vai propor essa decomposição de Stuckelberg que o Luiz nos trouxe. Bota essa decomposição da equação de movimento. O WMI não muda, é igual ao VMI. Isso aqui não dá contribuição para o WMI. Então, toda a contribuição do WMI está vindo do VMI. Então, toda a parte transversa, obviamente, está aqui. Aqui não tem parte transversa, porque colocar dmi WI menos dmi WI, colocar a decomposição, essa parte se cancela, porque fica dmi φ menos dmi φ. Então, quando eu trago essa decomposição para a equação de movimento, eu ganho essa equação. Agora, se eu tirar a divergência dessa equação, dmi, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a equação de campo, que me descreve a partícula de espinho massiva, carregada, nesse caso, que está livre. E estou usando essa decomposição na equação de movimento, para ver qual é o papel desse φ dentro da equação de movimento. A equação de movimento, ela sai meio estranha, ela sai diferente, né? Porque a equação de movimento do W é essa aqui, limpinha, que é a equação de Proca.
Mas quando eu passo a fazer isso aqui, aparece esse elemento estranho na equação do V. O V não é exatamente um campo de prova. Se ele fosse um campo de prova, seria dI V', mas N2 igual a 0. Aparece esse termo aqui de penetra. Mas qual é o papel desse termo? Tira a divergência dessa equação. dNi, aqui vai dar um lambertiano. Então, isso aqui é antissimétrico, isso aqui é simétrico, isso aqui dá 0. Então, isso aqui está me dizendo o seguinte, que φ da lambertiano, φ é M menos N dI VI. A gente sabe que existe função de grilo da lambertiano. Dividir por da lambertiano é a mesma coisa que no espaço dos momentos dividir por K2. Ó. Então, isso aqui fica dI VI sobre da lambertiano. Então, isso aqui está mostrando para a gente que justamente esse φ aqui é a parte longitudinal do campo V. Então, com o shell, quando a gente está usando a equação de campo, esse campo aqui, simplesmente ele é irrelevante nesse sentido. Eu consigo expressar ele completamente em função do V. Ele na verdade, é a divergência do V. Ele é a parte longitudinal do V. Agora, off-shell, se eu for off-shell, esse campo fica. Então, o que está se tratando aí, mas esse campo fica, mas ele também é um campo. Aí, esse campo fica. Aí você fala, mas então isso altera a teoria. Mas aí a gente fala, não, preste atenção, porque ao fazer essa decomposição, ela carrega consigo uma simetria. Ao fazer essa decomposição não muda se eu fizer essas transformações aqui. Se eu faço essas transformações, essa decomposição, ela introduz essa simetria. Mas essa simetria, ela está me dizendo que esse campo φ é um campo chamado compensador, ele é fictício. Por uma transformação, como esse parâmetro é completamente arbitrário, eu posso sempre escolher, dado uma configuração de campo, eu posso escolher esse parâmetro igual a esse campo sobre M e zerar isso aqui. Aí sobra só o V. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu introduzi um campo extra, que é o chamado campo compensador. Esse campo extra veio, mas ele trouxe uma simetria. Mas essa simetria permite eliminar ele. Então, é como se eu acrescentasse e subtraísse uma coisa. Mas por que eu faço isso? Então, qual é a utilidade? Então, isso é a chamada decomposição de Stuckelberg e essa é a simetria. Agora, por que isso pode ser interessante? Isso pode ser interessante porque quando eu jogo esse campo na descrição da teoria, eu sei que esse campo aqui, na verdade, ele está percebendo completamente a parte longitudinal do W. Então, esse campo ele entra como um batedor. Ele entra na teoria para detectar os problemas que possam eventualmente estar associados à parte longitudinal do campo dele. Então, você usa ele como se fosse assim, um elemento de prova. Você sabe que ele não é importante, você sabe que você pode eliminar ele por uma transformação de Tate, mas você coloca ele e essa simetria, ela te tutela, ela diz, bom, eu não estou alterando a física do problema, porque essa simetria me permite retirar o φ a hora que eu quiser, por uma escolha de Gauge. Mas eu vou deixar o φ lá, porque o φ vai mapear ele vai detectar todos os possíveis problemas que possam aparecer na parte longitudinal. Está claro a filosofia do trabalho? É essa que é a ideia. Então, quer dizer, isso é um truque da teoria de campo, é um dispositivo, porque você sabe que o problema, quando já se estudou o campo do trabalho do Ligiano, o trabalho do Zwanziger, ele apontam que o problema desse campo vetorial carregado, massivo, esse campo vetorial massivo carregado, está na parte longitudinal. Então, essa simetria aqui é boa, porque essa simetria explicita os problemas. O campo φ, ele entra como um detector de problemas que possam aparecer na parte longitudinal. Mas você diz, mas eu estou modificando o problema porque eu estou introduzindo um campo extra. Não, com o shell, quer dizer, você vê que esse campo nada mais é do que a parte longitudinal do V. Portanto, ele é a parte longitudinal do W. Agora, off-shell, ele fica, mas ele fica com essa simetria. Então, essa simetria me permite retirar ele a hora que eu quero. Então, ele só entra para te identificar os problemas. Você, através dele, percebe claramente que problemas esse campo pode ter na sua parte longitudinal. Mas, claro, é isso que a gente está fazendo.
Então, por isso que o Luiz introduziu essa simetria de Stuckelberger. Pode frente, Luiz. Isso é importante. Quer dizer, o que é importante é a gente captar o que a gente está fazendo. Agora o Luiz vai fazer uma série de cálculos em cima disso. Mas aí eu tenho que entender por que eu coloquei isso, e se eu coloco isso, eu adulterei a física do problema ou não. Né? Essa é a difícil. Isso é feito também para spin 2, isso pode ser feito para qualquer spin mais alto, é chamada simetria de Stuckelberger. Ele é aquele remédio que você bota na corrente sanguínea? Isso, é tipo aquilo, exatamente. Você coloca, como se você colocasse um contraste na corrente sanguínea para fazer a radiografia. Então esse campo φ, vamos dizer assim, é uma espécie de um campo batedor. Ele entra para perceber os problemas. E aí o que o Luiz está fazendo? Esse campo é complexo. Então você tem que, para não perder a covariância de gauge, todas as derivadas têm que ser covariantes. Então o que o Luiz fez agora foi introduzir essa decomposição, mas lembrando que agora eu tenho uma simetria de gauge local. Então, sempre que tiver simetria de gauge local, qualquer derivada tem que ficar derivada covariante. Então eu fiz aqui a coisa para o caso livre. Agora o Luiz está fazendo a coisa para o caso com interação eletromagnética. Então a própria decomposição de Stuckelberger, ela pega essa derivada aqui, certo? Está lá atrás. Só com aquele cuidado que a gente mencionou, né, que para spin mais alto... Isso. É a MIFI, né? Ah? A MIFI. Para spin mais alto, o derivado covariante de... Isso. A introdução direta pode ser alguma coisa... Exatamente. Prejudicial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acreditar na fé de vocês. Isso aí todo mundo sabe fazer, isso ninguém questiona. Eu vou definir quais são os elementos que eu calculei e vou pôr resultado. Tá, pode porque é só álgebra, né? E aí, se a gente pegar cada um desses caras aqui redefinidos, a gente consegue encontrar esse resultado aqui. O Pedro, você vai fazer o curso de computação gênica? Não, você não vai poder fazer, não. No meio não. No meio não. Eu estou 2 dias assim. Ah, tá certo, está certo. Eu vou pedir segunda-feira para fazer a tua carteirinha, então semana que vem já deve estar pronto, tá legal? Tá. Dá para quarta-feira, né? Quando você vier da próxima vez eu te dou. É só na outra semana. Ô Pedro, você se lembra do rapaz que começou com vocês? Assim que vocês começaram a ver o CBTEC, a tua turminha toda, tinha um rapaz chamado Felipe de Fabrizzi. Ele me escreveu. Você teve mais notícia dele? Ele falou comigo isso, que eu sempre, ele tinha saído. Isso, ele parece que largou. Aí ele deixou uma tripla trancada, só que agora ele voltou. Isso. Acho que ele estava voltando para matemática. Mas uma coisa, aí passou um e-mail, vem aqui hoje, falou que está voltando a estudar, ele andou meio perdidão, mas se remotivou, aí ele falou que vem aqui hoje, marquei com ele 2 horas. Ele falou que vai aparecer aqui. Ele lá para o FJ, ele passou o celular dele, só que eu esqueço, passou pelo Facebook. Eu vou estar com ele hoje. Eu não me encontrei com ele. Quem? A turma dele, quando começou a frequentar os nossos cursos, que era ele, aquele rapaz Bruno que foi para a Europa, uma menina chamada, como é que era uma menina? Nina. A Nina está aí, não tá? Ela está terminando também. Ela voltou, né? Ela tinha para os Estados Unidos. Ela foi para os Estados Unidos e ela voltou agora. Né? Estou lembrado dela. Aí ela foi por aquele... Ciência Sem Fronteira? Não, ela fez a prova mesmo, sozinha. Ela é americana, o pai dela é americano. O pai dela é americano? Ela já tem mais facilidade nisso. E ela não quis ficar lá? Ela ficou 1 ano lá, depois ela tinha voltado para as férias de verão dela, férias de verão aqui. Ela tinha voltado só para passar 1, 2 meses, porque ela decidiu do nada, vou ficar. Ficou. E tá terminando. Deixa mais de coisa lá. E terminou o curso. Tá terminando também. Nem você, tá legal. Isso aí, aquele rapaz que foi para a França. E aquele que foi, ele tá na Inglaterra, não tá o Bruno, não é? Era Loureiro. O Bruno foi para a França e depois ele foi para a Inglaterra. Tá na Inglaterra. Ele se formou e agora ele está no mestrado. Tá no mestrado, né? Esse mestrado está no pós, você tá no mestrado. E aquele Bruno, aquele mesmo, que o pai é francês também. E foi para a Inglaterra? Foi para a Inglaterra, acabou indo para a Inglaterra. Cambridge. Ele me pediu a carta de recomendação, exatamente. Eu mandei uma carta de recomendação que ele falou que ia pedir para ir para Cambridge. Ele está fazendo graduação na Cambridge? Fez a graduação, agora eu acho que já está na pós. Então. Mas eu perdi o contato com ele, ele escreveu lá. Desculpa, Luiz, a gente estava botando as expressões na eu vou aprender, né?
Então o Luiz está agora colocando aquela decomposição em tudo que ele pode. Aqui parece bobo que eu escrevi, mas, não, mas para mostrar que para calcular isso daqui é só colocar tá certo. Tá ótimo. Só para simplificar, isso daqui é um conjugado complexo. Só mudar o sinal ali e colocar o complexo uma vez que esse aqui invariante. Tá certo. Mas termos de segunda ordem. Eu explicitei esse termo de segunda ordem, que eu vou explicar para segunda ordem e ou seja, termos de E ao quadrado ou E ao quadrado sobre N. Mas aí já tem E ao quadrado, né? Não, sim, mas aqui não tem nenhuma forma de fazer um quociente do tipo E sobre N. Ah, tá. O que estão aqui não tem só é 2 puros. É do tipo assim, ou é 2, tá certo. Ou, por exemplo, assim, é 2 sobre N, por exemplo. Ah, entendi. Coisas que não podem ser escritas nessa... É sobre N, razão é sobre N. Ah, entendi. Tá certo. Não entendi. Vai até 2. Vai até 2. Vai até 2. Não, ele falou, tem mais termos ali que ele não escreveu. Os termos que ele não escreveu, eles têm. Continua aquela equação ali de baixo, continua. Aí vai ter termos que tem só E2 ou só E2 sobre N como coeficiente. Não tem. Ele está tentando pegar só os termos que tem E sobre N. O primeiro termo é E sobre N ao quadrado e o segundo termo é E sobre N F mini. E está tentando manter sempre essa razão E sobre N. Os demais termos que ele não escreveu, eles só têm o E2 puro, ou então eles têm E2 sobre N. Tá certo? Por que eu prefiro escrever assim? E por que isso? A gente vai fazer um limite onde a constante E e a massa vão tender a zero, os dois juntos, de maneira que essa razão ela seja uma constante. Ou seja, a gente vai fazer um corte aqui na teoria. Então, quando a existência desses termos aqui, elas são praticamente irrelevantes, uma vez que você vai fazer E sobre M tender a zero. O E2 vai a zero e o E2 sobre N aqui vai a você zero. poderia falar, mas tem algo assim, mas esse E que vai fazer ele a zero. Ele vai fazer E tendendo a zero, M tendendo a zero, mas mantendo a razão E sobre N fixa. Então, eu fiz dessa forma para simplificar. Depois nós vamos ver o que isso significa, por que isso. Tentar discutir isso. Daí, o termo de dipolo que existia lá, eu também escrevi ele. O Bruno, ele entrou para o que aqui, professor? Isso eu não sei agora, eu não sei qual foi. Quer dizer, fez a graduação, agora na pós eu nem sabia que ele já estava na pós lá, o Pedro que está me dizendo. Eu acho que começou para esse período, ele está fazendo física teórica
Eu estava trabalhando com matéria condensada, só que eu não sei como. Se você está fazendo matéria condensada pura, se está. Certo. Levando TPC para condensar, isso eu não sei. Você sabe qual o departamento que ele entrou? Ele trabalha em física teórica. Deve ser no DAMT, né? Porque o DAMT de física teórica é meio partículas, assim, sabe? Pode ser até que ele esteja trabalhando, porque lá tem um argentino chamado Carlos Nunes. Acho que o Carlos eu acho que está em Cambridge. O Carlos Nunes trabalha com essas coisas de ADS em matéria condensada também. Eu não sei, de repente ele pode estar trabalhando até com o Carlos. Você tem o e-mail dele? Tenho, depois você me manda. Eu estava pedindo notícia, vou escrever para ele só para saber, beleza? Quando ele vier ao Brasil, vier aqui, dá uma passada aqui, de repente dá até um seminário, se ele quiser. Talvez ele venha agora no mesmo ano. Pode ser que é férias lá, né? Pois é. Ano passado ele veio. Veio? Em agosto. Veio aí, né? Ah, entendi. Então o Luiz agora está expandindo o termo de dipolo lá em termos da decomposição de Stuckelberg. E aí também fazendo a mesma coisa, né, Luiz? Guardando tudo que é sobre M, né? Isso. Em termos de ordem 2 e E estão indo do lado. É importante dizer uma coisa, que isso daqui somente é possível escrever assim, essa separação que eu fiz, porque o mecanismo de massa que eu estou utilizando aqui é um mecanismo assim, colocado à mão. Se a gente tivesse acoplado com o Higgs, daí a gente não poderia descartar de cara esse sistema de ao quadrado, porque quando se faz o mecanismo de Higgs,